Deus por esse marco, por essa vitória, que é a vitória da igreja, né? A casa que foi construída com os recursos dos irmãos, com os recursos dessa igreja, para abrigar o pastor da igreja, né? Então é uma alegria muito grande ele ter vencido, ou nós termos chegado e vencido essa etapa. Se os irmãos se lembram, alguns meses atrás, nós viemos aqui à frente, demos uma palavra esclarecedora à igreja, de que havia necessidade de algum tempo mais para finalizarmos a obra, e que estimávamos que ao final de outubro o pastor Grandioso estaria conseguindo se mudar, e graças a Deus nós conseguimos realizar, com a mão de Deus nos conduzindo. Glória seja dada ao Senhor por isso. Esta é uma conquista sua, é uma conquista desta igreja. Louvado seja o Senhor por isso, né? Vamos ter uma palavra de oração para esse momento de meditação nas Escrituras Sagradas. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore aí no seu coração. Fala: Deus, fala comigo essa noite. Ora aí no seu coração. Peça a Deus que comunique a você aquilo que Ele tem para você esta noite, porque o Senhor tem algo para nós esta noite. Ele sempre tem algo para nós. Deus sempre tem algo para nós. Ó Deus, que ao abrirmos a Tua Palavra, ela possa falar conosco esta noite. Que o Senhor fale através dela. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos instruir. Que o Senhor possa nos trazer, ó Deus, a perspectiva correta da nossa vida, Senhor, para entendermos os planos maiores que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que o Senhor fale conosco e que ninguém saia esta noite da mesma forma que entrou, ó Deus, que nós sejamos impactados pela Tua Palavra, que sejamos, ó Deus, transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder da Tua Palavra, pois nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu tenho duas notícias para dar para vocês, uma boa e uma ruim, pelo menos na nossa perspectiva. Uma notícia é boa e a outra notícia é ruim. A perspectiva de Deus, nenhuma delas é ruim. As notícias são só boas. Mas qual que vocês querem receber primeiro? A boa ou a notícia ruim? Quem quer receber a notícia boa aí? Quem quer receber a notícia ruim primeiro? A maioria. Queridos, a notícia ruim é a notícia na nossa perspectiva. A nossa vida não será passada neste mundo sem que haja tribulação, sem que haja sofrimento. Esta é a notícia ruim, que na realidade nós vamos ver depois que ela é uma notícia boa. Mas a notícia boa, irmãos, é que nós cristãos teremos condições de usufruir de um shalom, de uma paz, que é um bem-estar que vai muito além de todas as circunstâncias, e é uma paz que vai transcender as circunstâncias, uma paz completa. Essa é a notícia boa, e é sobre essas duas coisas que este texto que vamos ler agora, que é o texto de Romanos, ele nos ensina. Eu queria convidar a igreja para se colocar de pé. Nós vamos fazer a leitura da carta de Paulo aos Romanos no capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. E vamos ler responsivamente. Eu lerei os versos ímpares, a igreja lerá os versos pares, e o verso 11 nós leremos juntos. Romanos, capítulo 5. Vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem nos tivemos
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Juntos, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Podem assentar-se. Irmãos, nós vivemos num mundo ou numa sociedade debaixo de dois paradigmas. O primeiro paradigma é o paradigma da paz. Paradigma é uma referência, né? Uma referência que não muda. É o paradigma da paz. Uma paz que na verdade é resultado das conquistas e dos esforços das nações, ou da conquista e dos esforços das pessoas. A paz como sendo algo que alguém luta por ela, algo que alguém busca, deseja e se empenha por alcançar. Mas nós também vivemos num mundo onde um outro paradigma, e aí talvez isso tenha um pouco mais a ver com a nossa realidade no Brasil, que é o paradigma do sofrimento, que diz o seguinte: olha, ninguém precisa sofrer, você está sofrendo à toa, você não precisa de sofrimento na sua vida. Algumas igrejas evangélicas até têm um slogan: pare de sofrer. Eu não estou querendo dizer aqui, irmãos, que a nossa vida tem que ser vivida no sofrimento, mas o que a gente precisa entender, e esse texto, nós vamos dar uma olhada nesse texto para compreender isso, é que a paz que diz a televisão a gente que faz é uma verdadeira mentira, porque a paz verdadeira, constante, eterna e que independe da guerra, é uma paz que vem do alto, que vem do Pai, que vem de Deus. E mais ainda, a vida aqui na terra não será uma vida sem sofrimentos, porque o próprio Deus utiliza o sofrimento para benefício nosso e para crescimento nosso, para a aproximação nossa em relação a Ele. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Romanos, e essa carta, irmãos, é uma das mais importantes em termos de doutrina, porque ela trata do tema central da doutrina cristã reformada, que é a justificação pela fé. Justificação pela fé e unicamente pela fé, e não por obras, e não por esforço próprio. Essa carta, Paulo começa escrevendo aos cristãos de Roma, identificando lá no capítulo 1 a situação da humanidade, como os homens estavam depravados e perdidos, a ponto de trocarem o objeto de sua adoração, adorarem a criatura ao invés do Criador, construírem para si imagens de deuses quadrúpedes, animais com asas ou animais
ferozes, e esses homens deturpam a verdade e se curvam diante de estátuas de deuses que não são o verdadeiro Deus, tudo por conta de sua autossuficiência, de seu autoconhecimento e do seu próprio saber. E aí Deus entrega esses homens a uma disposição reprovável. E a gente lê curiosamente no capítulo 1 que Deus entrega a humanidade a sua própria desgraça, porque ela afundou a verdade, que é a verdade das Escrituras. Isso é uma notícia muito triste. No capítulo 2 ele diz que como parte desse povo estão os judeus e estão os gentios. Tanto os judeus, que foi o povo chamado por Deus para anunciar a salvação, quanto os gentios, que são todos os demais, todos os outros povos, todos estão na mesma condição desses homens, fazem parte dessa mesma raça, chamada raça humana. E no capítulo 3 ele diz que todos igualmente pecaram. Não tem um justo, irmão, sequer. Todos pecaram. E portanto carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:23. E ele então entra no capítulo 4 e diz: olha, teve um homem chamado Abraão, que foi justificado por sua fé. Abraão creu nas promessas de Deus, e isto foi o que justificou aquele homem. E ele começa a introduzir então o tema da justificação. E aí eu pergunto, nós somos então no capítulo 5, primeiro verso, diz lá: nós somos justificados, pois, mediante a fé. Irmãos, essa justificação é uma justificação forense. Sabe por quê? Porque como nós somos parte de uma raça caída, da humanidade, havia a necessidade de que acontecesse derramamento de sangue, para que fosse paga uma dívida. A dívida com Deus, por conta do pecado de Adão, é a morte. Vocês se lembram que a serpente, na verdade, quando enganou Adão e Eva, disse a eles que eles viveriam se comessem do fruto, que eles conheceriam a Deus, que eles seriam iguais a Deus. Só que Deus tinha dito: olha, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E aí a humanidade toda se desviou a partir da semente do primeiro casal, irmãos. A humanidade e a natureza colhem o fruto da rebeldia de Adão e Eva, que pecaram e que com isso passaram para toda a sua descendência a perdição, a separação eterna de Deus. E aí há necessidade, para que tenhamos a reconciliação com Deus, há necessidade de que alguém pague essa culpa. Então ele está dizendo, Paulo aqui, que nós somos justificados mediante a fé. E essa fé em quem é? Essa fé é em Cristo. Vejam o que diz Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, nós fomos libertos da morte eterna quando cremos que Cristo pagou por nós na cruz do pecado, pagou o nosso pecado na cruz, morrendo de forma inocente. E ele diz que esta justificação, que é através da fé do Salvador, ela é quem é a origem da nossa paz. Porque é mediante a fé que nós temos paz com Deus. Sabe por que a paz é eterna e está além das circunstâncias? Porque é uma paz resultante do sacrifício de Cristo em teu lugar e em meu lugar. O preço pago por você e por mim naquela cruz, sangue de Cristo. É por isso que essa paz é uma paz eterna, é uma paz que não vai jamais deixar
de ser usufruída por nós. Nós estamos quites com Deus. E quando Deus olha para você e para mim, irmãos, Ele vê o seu Filho Jesus. Ele não vê você. Você concorda comigo que nós não conseguimos não pecar? Nós somos pecadores. A gente tenta não pecar. Às vezes a gente consegue não pecar em uma ou outra coisa, mas a gente acaba tropeçando. Tem uma hora que você e eu acabamos errando, porque nós não conseguimos, porque nós não fomos ainda aperfeiçoados, porque ainda temos uma jornada para caminhar e santificar. Então nós somos por natureza pecadores, e cada vez que pecamos, lembramos que não temos nós mesmos condições de nos libertar do pecado, a não ser através dos méritos de Jesus. Ou seja, essa paz que nós usufruímos é uma paz que está em Jesus e que vem de Jesus. Vejam o que diz Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2. Veja só o que diz o verso 14. Porque Ele é a nossa paz. Porque Ele é a nossa paz. E nós somos, diz lá em Romanos 5, nós somos salvos ou justificados de uma ira eterna, irmãos. Olhem, vejam, em Efésios 2 também, nós éramos por natureza filhos da ira. Você e eu, filhos da ira. A ira de Deus era o que merecia, era o que nós merecíamos. Mas Cristo, Deus sendo grande em misericórdia, se encarnou aqui, andou nessa terra, decidiu se encarnar para aqueles que Ele conheceu lá na eternidade. Jesus já conhecia você lá na eternidade. E Ele já havia sido estabelecido que Ele morreria por você antes de você nascer, irmão. Isso é uma verdade tremenda. E Ele, veja só em Efésios 2,15, diz lá que Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ou seja, Jesus cumpriu o que era ordenado. E Ele nos trouxe a paz. Diz lá que Ele em si mesmo fez um novo homem, fazendo a paz, e nos reconciliou, fazendo de nós um único corpo. Esta verdade, irmãos, é a verdade que nos traz paz, que vai além das nossas circunstâncias. Jesus não prometeu a nós vida fácil. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala lá em João 14, Evangelho de João, no capítulo 14, Ele fala assim: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Não é a paz frágil, não é a paz que é conquistada com os esforços humanos, mas uma paz que foi conquistada com sangue. Jesus deixaria essa paz, mas Ele, na sequência, em Evangelho de João, no capítulo 16, Ele diz que nós passaríamos por aflições, meus irmãos. Nós passaríamos por aflições, e é isso que o apóstolo Paulo está recuperando aqui, dizendo aqui nesse texto. Ele continua no verso 2, dizendo: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, verso 3, mas nos gloriamos nas próprias tribulações. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você passa por tribulações, faça desta passagem um motivo de crescimento da sua alma, porque a tribulação desenvolve em nós o caráter de Jesus. Jesus passou aqui, viveu entre nós e sofreu. Ele teve que se esvaziar de si mesmo, nos dando um exemplo
que deveríamos nós seguir. Precisamos aprender a tirar proveito das tribulações. Existe uma frase que diz assim: todo problema é uma oportunidade. Isso se fala muito hoje em dia. Todo problema é uma oportunidade. Eu quero dizer o seguinte: toda tribulação é uma oportunidade para que você se aproxime mais de Deus, para que você usufrua da presença do Espírito, para que você conheça a Deus mais profundamente, para que você aprenda a descansar numa paz que vai além da sua razão, para que você aprenda a confiar num Deus que conhece todos os seus anseios e angústias. A tribulação é uma oportunidade para nós crescermos espiritualmente. Por isso Paulo fala que se gloria na tribulação. Paulo fala que se gloria na tribulação. Nós vemos hoje lá em 2 Coríntios de manhã, 2 Coríntios 10, Paulo dizendo o seguinte: olha, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O segredo, irmãos, de passar pela tribulação é que a nossa força vem de Deus, como falamos de manhã. Parece que Deus está querendo insistir nessa mensagem hoje conosco, que esse texto também remete para essa verdade. Veja o que diz o apóstolo, veja o que diz Tiago, irmão do Senhor, Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, diz assim: irmãos, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele continua no verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, há uma coroa da vida prometida para você e para mim, que vai ser um galardão, que vai ser uma recompensa por passarmos por tribulações, por passarmos pelas provações. O apóstolo Paulo continua dizendo que ele se gloria nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A palavra é paciência. Meus irmãos, precisamos ser pacientes. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo das coisas de Deus não é o nosso tempo. Pode demorar um pouco, pode demorar um pouco mais, mas o Senhor tem todas as coisas debaixo do seu soberano controle e da sua bondade, irmãos. Nós não podemos jamais nos esquecer desta verdade, que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é misericordioso e que Ele submete todas as circunstâncias que vivemos debaixo de seus atributos. Na hora que você passa pela dificuldade, lembre-se, Deus é bom. Lembre-se, Deus é misericordioso. Lembre-se, Deus é justo. Muitas vezes a gente fica com uma sensação de que Deus, quer dizer, aquele lado nosso humano, tende a dizer assim: poxa, Deus está parecendo ser injusto nessa situação. Irmãos, Deus jamais é injusto. Deus é sempre justo. Deus é sempre bom. Deus é sempre amor. Deus é sempre verdade. Deus é sempre alegria. Todas essas coisas nós vamos encontrar na nossa vida. E o apóstolo Paulo continua dizendo que a tribulação
produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Queridos, quando experimentamos o agir de Deus na nossa vida, sabemos que Deus tem o poder de mudar as circunstâncias. Aqueles que não experimentaram ainda que Deus age e muda as circunstâncias, têm dificuldade de ter esperança. Mas nós temos esperança porque sabemos quem Deus é. Sabemos que por mais difícil que seja o momento que eu esteja vivendo, Deus há de prover uma saída. Ele jamais deixará que nós sejamos testados além das nossas próprias forças. Diz lá Tiago. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade. Deus jamais permite, meu irmão e irmã, que você seja testado além do que você consegue suportar. Portanto, lembre-se que a perseverança, melhor dizendo, a tribulação que produz uma paciência, que produz uma experiência e que leva-nos à esperança, é algo que Deus vai usar para que o nosso caráter seja moldado ao caráter do seu Filho Jesus Cristo. Isso tem que estar impresso nos nossos corações. E aí, Paulo diz o seguinte, verso 5: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não há confusão, porque nós podemos experimentar daquela água que inunda a nossa alma, que é misteriosa, que é sobrenatural, que flui do alto do trono de Deus para dentro da nossa vida, que vem através da presença do Espírito Santo, aquela alegria que você não consegue entender. No meio da escuridão você tem uma alegria, no meio da dificuldade surge uma alegria que te dá uma força a mais para você vencer mais um dia. No dia seguinte, essa água é renovada, meus irmãos, e aí o Espírito Santo vem e renova as nossas forças, e derrama no nosso coração amor, e derrama no nosso coração poder, para que nós possamos suportar mais um dia, e aí mais um dia, e aí mais um dia, e o nosso caráter assim vai sendo lapidado, vai sendo trabalhado pelo poder e pela obra de Deus na nossa vida. Nós não podemos esquecer que dentro de nós recebemos um selo, o selo do seu Espírito, o selo do Espírito Santo, que é a garantia da nossa redenção. Nós iniciamos a nossa salvação quando cremos que Cristo é o Senhor e o Salvador e morreu por nós na cruz, mas nós começamos a experimentar dessa salvação aqui nessa vida, mas a gente só vai concluir a salvação quando adentrarmos as portas da eternidade, quando estivermos face a face com o Senhor para prestar conta com Ele e estarmos eternamente com Ele. Durante essa peregrinação, durante esse caminho, o Espírito Santo vai nos conduzir e vai estar em nosso coração, dando essa sensação de garantia, dando essa certeza, que é pela fé, irmãos. Paulo continua no verso 6: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Meus irmãos, Deus interviu na história da humanidade. Teve dia, teve hora, teve lugar. Teve dia, teve hora, teve lugar. É o que Paulo fala na Epístola aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 4. Ele diz que na plenitude dos tempos, o Filho se manifestou e foi morto na cruz. Meus irmãos, aconteceu no tempo, e aconteceu para que nós recebêssemos vida, e vida abundante. Jesus falou: eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Irmãos, a vida abundante é o que nos
é que nos conduz a passar por uma tribulação de forma mais firme. Se você quer passar pela tribulação, e eu não quero te enganar não, você vai passar. Você vai passar. Se você quer passar por essa tribulação e aprender, e crescer, e moldar o seu caráter, aproxime-se do Senhor. Busque a Deus, leia a Bíblia, ore, faça jejum, faça aquilo que a Escritura diz que temos que fazer. Não considere essa experiência uma experiência banal, trivial, simples, porque ela há de produzir em nós a esperança de outros dias com bênçãos na presença de Deus. Paulo continua dizendo: olha, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Meu irmão, minha irmã, quero dizer o seguinte: essa obra de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fez, morrendo na cruz, foi feita por Deus. Não há nada que possamos fazer para receber graça de Deus, nem mesmo a fé, porque a fé que você e eu temos foi colocada pelo próprio Deus em nosso coração. Portanto, nós vivemos num mundo que fala do mérito, não porque eu tenho mérito, porque eu é que vou aceitar a Cristo, eu que vou aceitar Jesus. Não, Senhor, Jesus morreu por você e Ele que te pensou da escuridão. Jesus foi e trouxe você do afogamento. A figura é a seguinte: veja bem, nossa fé da nossa igreja, a igreja presbiteriana, diz o seguinte: o trabalho é todo de Deus, nós não fazemos nada. Deus vai e pinça você. É como se você estivesse nadando no mar, no oceano, sem terra ao redor, e você, ao invés de nadar para a superfície, você está nadando para o fundo. Imagina a cena, gente. Não é aquela que passa um navio. Para alguns é como se Deus passasse de navio, jogasse a boia, e você que tem que nadar até a boia. Não, senhor, não, senhora. A obra é só de Deus. Deus vai lá e traz você do buraco, traz você da escuridão, traz você da profundeza, porque em nós, Efésios diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não tem como um morto querer nada. Deus vai, pinça o morto e traz a vida, irmãos. Ele tira de dentro das profundezas da água e traz para fora da água e dá a vida. O trabalho é só de Deus, e Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele está dizendo o seguinte: olha, se Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, ainda mais agora que nós somos justificados, nós vamos ser salvos da ira. Existe um dia da ira, irmãos, onde Deus vai julgar cada ser humano. Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Aqueles que são dele e que entregaram e que responderam ao seu chamado, dizendo: Senhor, eu dependo de ti, eu creio em ti, a esses o Senhor vai julgar para a vida eterna. Aqueles que não são dele, que rejeitaram porque eram vasos de ira que Deus mesmo os fez, serão abandonados na escuridão e no inferno. Meu irmão, minha irmã, nós somos alvo da misericórdia, do amor e da graça de Deus. Isso é a base da nossa paz. Você saber que você é alvo do amor, da misericórdia e da graça de Deus, lhe dá sustento
para você passar as tribulações, lhe dá sustento para que você saiba: ora, eu posso desfrutar de uma paz que vai além do meu dia a dia, essa paz que vem do alto. E aí Paulo diz aqui: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, o ministério da reconciliação é algo maravilhoso. Deus nos reconciliou com Ele. A pior coisa do mundo é a gente viver brigado com alguém, é você guardar o rancor. Não é? Na nossa vida do dia a dia, em família, no trabalho, você ter desavenças, guardar rancor, guardar briga, guardar ódio. Se bem que o cristão não deveria fazer assim, mas muitas vezes a gente se magoa e guarda um rancor, alimenta uma raiz de amargura. Nós não podemos seguir por este caminho, porque nós somos reconciliados. Deus nos reconciliou com Ele, Deus nos colocou na família dEle. Nós éramos filhos da ira, irmãos, estávamos indo por outro lado, e Deus foi lá e pensou, falou: vem cá, vocês são família de Deus, vocês são coerdeiros com Cristo, vocês são irmãos de Cristo. É isso que significa: nós somos adotados pelo Pai. Nós somos adotados pelo Pai. A reconciliação que Deus fez conosco foi muito além de simplesmente fazer a paz e dizer: olha, você já não tem mais culpa, porque a culpa foi paga pelo meu filho. Não, além de você não ter mais culpa, vem cá, porque você é da minha família. Meus irmãos, nós somos da família de Deus. Nós fazemos parte de uma família bendita, que Deus cuida como uma galinha cuida dos seus pintinhos, e coloca aqueles pintinhos aquecidos debaixo de suas asas. Nós fazemos parte de uma família cuidada por um Pai bendito. E diz aqui então, verso 11: e não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ele fala então, termina dizendo: olha, nós somos reconciliados. A justificação nos leva a uma reconciliação. A justificação pela fé nos leva à adoção. Nós temos a reconciliação e temos a adoção. O Senhor é bom. Deus é bom, meus irmãos. Então saiba disso. Saiba que você, passando pela tribulação, ela vai produzir você paciência. E essa paciência vai levar você a ter experiência com Deus vivo. E essa experiência vai levar você a ter esperança. E aí você vai ser uma pessoa da esperança. Você vai ser uma pessoa que vai acordar, ainda que em dificuldade, com esperança. Porque você faz parte de um Deus, de uma família de um Deus que cuida de sua família, um Deus que zela pelos seus filhos, um Deus que cerca os seus filhos, um Deus que permite muitas vezes que seus filhos até se machuquem e tropecem, para que aprendam. É um processo didático. Deus usa isso. Então eu queria lhe perguntar: que tipo de paz você tem experimentado na sua vida? Que tipo de paz? Uma paz que você conquista com as suas forças, ou uma paz que vai além do seu entendimento? E a outra pergunta é a seguinte: qual tem sido a sua atitude diante de uma tribulação? Você tem esperneado, gritado, blasfemado, se irado? Ou você tem entendido que a tribulação vai levar você a desenvolver o caráter do Filho, o caráter de Jesus? Esta é a pergunta desta semana. Passe a semana pensando nisso. Que tipo de paz você tem experimentado e que tipo de atitude você tem tido quando passando
pela tribulação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e mas opere em nós, de tal forma que nós consigamos entender a sua vontade, entender a sua palavra, discernir os momentos que estamos vivendo. Há necessidade de que você e eu consigamos discernir os momentos, para que deles possamos tirar ensinamentos, tirar bênção, tirar crescimento, tirar fortalecimento e tirar, sobretudo, o caráter de Jesus Cristo, fazendo dele o nosso caráter, ou do nosso caráter, o caráter igual a dele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos pelo poder da tua palavra, que é instrução para as nossas almas. Ó Senhor, quão difícil era entendermos que é necessário passarmos por tribulação. É muito difícil, Senhor. Nós não entendemos, nós nos rebelamos, nós esperneamos, nós achamos ruim. Às vezes, ó Deus, nós até blasfemamos. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Aplique, por favor, essa palavra em nossos corações, para que tenhamos uma semana cheia de vitória, Deus. Uma semana que, ainda que as lutas surjam, saibamos que é o Senhor que batalha as nossas batalhas. Saibamos que é o Senhor que nos conduz em triunfo. Saibamos, ó Deus, que é o Senhor que nos conduz através do vale árido. É o Senhor que nos leva, é o Senhor que nos traz. Ó Deus, bendito seja o Senhor, porque em Ti repousa a nossa paz. Ó Deus, que cada um aqui essa noite desfrute, Senhor, esta semana da paz que vem do alto e possa transformar a sua existência. Ó Deus, opera assim, pois oramos juntos, unânimes, em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença poderosa, que a presença lavadora do Espírito Santo, renovadora, a presença pacificadora do Espírito Santo, ó Deus, repousem sobre todos nós que aqui estamos, e sobre todo Israel de Deus, sobre toda a tua igreja espalhada por Angra dos Reis, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil e por todo o mundo, toda a face da terra, não somente agora, Senhor, mas para todos sempre. Podem sentar, irmãos. Nós estaremos à porta para cumprimentar a igreja.